câmera, som, tudo certo? A aula de hoje é sobre cinema, gravando. Gente, aqui é a Anne e a aula de hoje é sobre cinema. Vamos conhecer, vamos saber como que essa história começou. Vamos lá. Em 1895, a primeira projeção comercial de cinema aconteceu lá na França pelos irmãos Lumière. Eles tinham já na família uma fábrica de filmes fotográficos. Então vamos pensar que a história do cinema só acontece graças ao desenvolvimento da fotografia. E nessa projeção que eles fizeram, foram projetados alguns filmes bem curtinhos, né, diferentes do que a gente assiste hoje lá no cinema. Então eram filmes assim de 1, 2 minutos, de coisas assim próximas a eles, do dia a dia. Por exemplo, a saída dos operários da fábrica Lumière ou a chegada do trem à estação. E tem uma história engraçada que parece que quando as pessoas estavam assistindo ao cinema, imagina que era algo muito novo, né? Uma imagem em movimento. Quando o trem ele vem chegando na estação, as pessoas já acharam que iam ser atropeladas e saíram correndo lá da sala do cinema. Olha só que engraçado. E hoje a gente está tão acostumado, né, com o cinema 3D, que é tão realista, tão visual, mas para a época era muito novo, né? Por isso toda essa reação. Ah, e por que essa projeção é comercial? Porque foi cobrado um ingresso, né, um bilhete de entrada de aproximadamente R$1. E, assim, existem algumas histórias que, assim, igualmente a fotografia, que várias pessoas estavam já estudando como transformar uma imagem estática em algo que se movimenta, como registrar o movimento, né, de uma pessoa andando, por exemplo. Então, assim, não necessariamente os irmãos Lumière foram os primeiros a fazer um filme, mas eles historicamente registraram essa primeira projeção que foi popular, que as pessoas assistiram, ok? Em 1902, o Georges Méliès, também lá na França, ele produz a primeira ficção científica. E aí depois eu vou explicar por que é uma ficção científica. O Georges Méliès ele foi pioneiro na criação de efeitos especiais por meio da sobreposição, fusão e a exposição múltipla das imagens na película de filme. Eu tenho aqui, ó, um rolo de filme cinematográfico. Ele é bem parecido com um rolo de filme de fotografia, ok? Aqui não tem nada gravado, tá? Mas cada imagenzinha, cada fotograma, né, que é a fração do movimento, fica gravado aqui, certo? E aí assim, ó, olha só, o Georges Méliès, ele conseguiu a partir da edição artesanal da película construir esses efeitos especiais. Então, por exemplo, lá na Viagem à Lua, tem um momento que esse foguete aqui, ó, ele vai aterrissar, não é a palavra certa para se usar porque ele está chegando na Lua, né? Mas ele pousa lá na Lua, lá bem no olho da Lua, ela faz essa careta. E como que ele fez esse efeito, né, do foguete chegando perto na Lua, de repente pousando lá? Ele recortou, né, bem de forma manual o foguete e foi colocando ele em cima da película. Então é um efeito muito complicado, bem demorado de se fazer. E hoje, né, com essas tecnologias tão práticas e tão úteis que são usadas, a gente não faz nada disso, né? Esses efeitos são muito mais fáceis de fazer, digamos assim. Muito bem, eu falei sobre ser uma ficção científica. E assim, antes dele, os cineastas estavam experimentando a técnica, né? Pensando em como traduzir uma imagem do mundo real em um movimento a partir da película. O Georges Méliès, ele foi além disso, né? Além do cotidiano, além das cenas de trem, por exemplo, as cidades, enfim. Ele retratou lá os extraterrestres, os alienígenas. Nessa viagem à Lua, a gente consegue ver, por exemplo, as estrelas com rostinhos e tal. É muito bacana e se você quiser procurar, tem na internet esse vídeo, ele tem aproximadamente 20 minutos. E um detalhe interessante, como eu disse, todos os efeitos especiais eram feitos manualmente. Essa película foi colorida manualmente. Pensa você pintar cada partícula de movimento manualmente com uma tinta especial. E é interessante, porque quando você está assistindo o vídeo, você vê às vezes alguém que está com uma roupa verde, de repente a roupa fica vermelha, depois volta a ser verde, porque são pequenos erros, né? Ou talvez até tenham sido feitos de propósito. E aqui assim, se você procura esse vídeo da Viagem à Lua, você vai ver que tem uma música ao fundo, só que assim, nessa época era muito difícil fazer a sincronização do som
com a imagem. Por isso é que ficou muito famoso e se estendeu por bastante tempo na história o cinema mudo, né? Em algumas projeções de cinema, a música era tocada até na hora, com uma orquestra, por exemplo. Lá nos famosos filmes do Chaplin, tem algumas falas que são importantes, que são escritas entre uma cena e outra, né? Mas a história se passa praticamente só com o movimento. Isso é bem bacana, tá? Tem um dos filmes do Chaplin que é bem bacana, que aí tem som e que tem a fala, que é O Grande Ditador, que é uma grande sátira à Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler. É bem bacana de você ver também essas cenas. E hoje, o cinema é considerado uma das sete artes, né? É a sétima arte. É muito bacana porque o cinema ele é hoje uma linguagem artística reconhecida, né? Trabalha com tantos efeitos, tantos elementos de composição, com toda a expressividade, com o poder, o potencial, né? Poder de comunicação. Então é por isso que a gente considera hoje o cinema a sétima arte, ok? Continuando aqui, como que acontece esse movimento então, né? Tanto na película ou nas mídias digitais, o movimento, a ideia de movimento acontece por meio de uma ilusão. Então quer dizer que a imagem ela acontece aqui, né, na nossa cabeça. Vamos lá. Tem esse esquema aqui do lado, que é o cinematógrafo, que é uma máquina de captura de imagem, que, na verdade, os irmãos Lumière, eles projetaram essa máquina que já faz tudo. Ela captura, revela e projeta a imagem, ok? Claro que hoje as câmeras, elas são muito diferentes dessas, são muito mais práticas também, mas isso é bem importante. Vamos lá, o movimento ele acontece por meio de uma ilusão, né, dentro da nossa cabeça. Então, essa máquina captura e projeta a sequência de fotogramas, e o fotograma é a partícula do movimento, ok? O nosso cérebro traduz as informações em ilusão de movimento, e essa ilusão se chama movimento beta, ok? A gente consegue decodificar alguma quantidade de imagens em sequência, né? Por exemplo, os stop motions, eles são gravados em 24 quadros por segundo, né? É uma técnica muito complexa quando você fotografa um objeto, por exemplo, se movimentando, né? Cada movimentozinho é modificado e capturado. Então, a partir de 24 quadros, o movimento fica bem interessante, bem fluido. Mas hoje as câmeras conseguem captar aí 60, 120, enfim, né? Existem cada vez mais tecnologias para isso, certo? Existem tantas premiações feitas anualmente, né, como reconhecimento dessas obras e de todo o trabalho dessas grandes equipes. E a principal que a gente mais gosta de falar é do Oscar, né? Tem a famosa estatueta aqui, ok? De ouro, linda. Então, sobre a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, é uma organização bem bacana que foi fundada em Los Angeles em 1927. Só que a partir de 1929, a Academia promove a premiação anual, que a gente chama de Oscar, para as produções cinematográficas nas questões técnicas, ok? Então, assim, todas as equipes que se envolvem nessas produções de cinema, de filme, em vários gêneros, inclusive, né? As animações entram nessa, as animações digitais, os stop motions, enfim. Então, todos os quesitos técnicos são avaliados, são valorizados nesse sentido. Então, fotografia, o melhor roteiro, as adaptações, que é quando um filme ele é baseado em uma outra obra, de uma outra linguagem, por exemplo, histórias em quadrinhos, ou então um livro, uma biografia, enfim, né? Aí a melhor edição, a melhor trilha sonora, é bem bacana. Aí o melhor filme, que é quando todas as técnicas elas estão bem redondinhas e combinam muito bem, certo? O filme que é o maior vencedor de Oscar, eu estou falando do Oscar e não das outras premiações, né, que tem tantos outros, mas o filme que tem mais estatuetas como essa aqui foi o Titanic, ok? 11 estatuetas, olha que legal. Então é isso, gente, falamos aqui da história do cinema, de como que aconteceu todo esse processo de criação, de desenvolvimento de técnicas, chegando até os dias atuais. Até logo e obrigada!